Fala, seus lindos, é o seguinte. Lei 8.000, ó. Lei 869, de 5 de julho de 1952. Essa lei é o que chamamos de Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Mas, na verdade, está escrito Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais. Públicos civis, tá? Não esqueçamos disso. Estatuto dos Funcionários Civis de Minas Gerais. Por que funcionários? Porque essa lei é de 1952 e lá na época se falava funcionários públicos. Hoje em dia são servidores públicos do Estado. Então, esse estatuto disciplina, já vou começar no artigo 1 primeiro, para você entender do que trata esse estatuto. Essa lei, estatuto já começa por aí, é uma lei, tá? Regula as condições do provimento dos cargos públicos, os direitos, as vantagens, os deveres e responsabilidades dos funcionários civis do Estado. Os militares não, tá bom? A Lei 869, de 5 de julho de 1952, que é o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado. Espera aí, não esqueça que lei velha tem texto, tem nomenclatura velha. Nossa, coisa feia que eu falei, né? Mas é só para você entender que é assim mesmo. Na época se falava funcionários civis do Estado. Só os civis que ela regulamenta. A militar não entra aqui, não vai ter nada de militar nesse estudo aqui não. Parágrafo único. As suas disposições aplicam-se igualmente ao Ministério Público e ao Magistério. Olha só você aqui, meu caro amigo, querido professor, minha querida professora. Tudo que for falado aqui se aplica a você também, tá? Tem o Estatuto do Magistério separado? Tem. Se for cobrado, a gente vai estudar? Vai. Geralmente é não. Por quê? Porque aqui já disciplina tudo. Fica atento ao seguinte, meus queridos, minhas queridas. Deixa eu aumentar o zoom disso aqui. Tá ruim, não tá? Opa, ficou legal agora. É o seguinte, tudo que tá aqui vai ser o que regulamenta a sua carreira. É o que regulamenta a sua carreira, o que vai ser da sua carreira. Você será um funcionário efetivo e estará sob um estatuto. Qual estatuto? Esse que lhes apresento. Aqui mostra o que você tem direito, o que você deve cumprir, as suas obrigações, né? Aqui mostra também as condições de provimento, como que será feito. Como o texto é velho e não foi atualizado, há coisas aqui que você precisa saber que não cairá na sua prova porque está desatualizado, está inconstitucional. Fique tranquilo que tudo que está aqui será destrinchado para você. É um texto grande, tá bom? Grande, mais ou menos grande. São 30 páginas aqui, já bem enxugados, deixo claro, de tudo que não faz parte, pelo menos segundo o meu julgamento do nosso estudo, não estará aqui. Por que que você faz isso, meu querido professor? É o seguinte, existe, você precisa pensar da seguinte forma. O estudo pro concurso é maçante, é muita coisa, é muita coisa. É cansativo, é cansativo. Então, dentro daquilo que cai na prova, geralmente cai, a gente precisa trabalhar com ênfase. E aquilo que raramente cai, é viável gastar energia e tempo? A gente tem tanta coisa para estudar que cai tanto nas provas, aí você vai gastar tempo e energia para estudar aquilo que raramente cai? É viável? A gente quer gabaritar a prova? Eu adoraria. É possível? Desculpa, muito difícil. O objetivo aqui não é gabaritar, o objetivo aqui é passar. E com o tempo que a gente tem, escasso, com as dificuldades que a gente tem de estudo, a gente precisa priorizar o que realmente é cobrado. Aquilo que raramente é cobrado, a gente deixa. É gasto de energia para pouca possibilidade. Se cair na prova, você vai ficar bravo comigo? Vai, talvez. Mas lembramos, a chance é mínima. Eu separo tudo aquilo que realmente é cobrado, para você realmente aprender. Adianta você ler um texto gigante, enorme, com punição, com um monte de coisa, e não aprender nada? É tanta coisa que você não vai aprender. Aí você vai acertar as questões, desculpa, errar as questões difíceis, essas que raramente são cobradas, porque você não aprendeu, porque é coisa demais, e também vai errar as fáceis.
as que geralmente caem. Pensa bem comigo e vamos para o estudo. Parou de conversa fiada e vamos para o estudo. O artigo, então, já deixou claro que essa lei, a 869, regulamenta tudo da vida funcional dessa galera aqui, ó, dos funcionários civis do Estado de Minas Gerais. Hoje chama-se servidores, tá bom? Regulamenta o quê, professor? Regula o quê? Tudo. Condições de provimento, ou seja, a forma que você entra nesses cargos públicos, tá? A forma que você vai entrar lá quando você tomar posse nesse concurso que você está estudando. Os seus direitos, as suas vantagens. Vantagens, você já sabe do que eu tô falando, né? Do cash. Isso é bom, isso é bom. Gosto. Embora eu acho pouco. Os seus deveres, né? As suas obrigações, você precisa cumprir. Não é só flor, não, tá? Tem espinho também. As suas responsabilidades. Tudo isso dos funcionários civis é regulado pela Lei 869 de 1952. Então, nós temos um texto completamente arcaico, professor, lógico que não, sofrer, como são leis, é uma lei, desculpa, isso é atualizado direto, é igual a LDB, tá? Isso é atualizado. Emendas à lei são feitas regularmente de acordo com as mudanças na sociedade. Então tem coisa aqui daquela época, mas tem coisa bem moderna aqui. Já falamos que tudo que se aplica aqui vale para o ministério e para o magistério público, tá? Ministério Público e Magistério. Então, serve para você também. O funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Opa, nossa, e daí? E daí que cai em prova. Você acredita? Cai em prova essa pergunta ridícula aqui, ó. O que é o funcionário público? Coloca-se um texto maravilhoso lá, opções com texto assim, falando, nossa, lindo! Mas não, funcionário público é só isso aqui, ó. É a pessoa legalmente investida em cargo público, mais nada. É só isso. Caiu na questão lá. O que é funcionário público? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Nossa, que sem graça. É sem graça, mas é um ponto a mais para você. Parabéns. E o que é cargo público? Cargo público, para efeito desse estatuto, esclarecemos isso aqui. Em outros textos pode ser falado, explicado com letras diferentes, com palavras diferentes. Mas para esse estatuto, o cargo público é aquele criado por lei. Cargo público é o criado por lei, anota, em número certo, tem uma quantidade certinha, não pode passar nem faltar, com a denominação própria e, óbvio, pago pelos cofres do Estado. Gente, é tanta questão disso aqui. Eu perdi o rumo quando eu fui pesquisar a questão. É tanta questão que eu falei, não é possível que alguém erre isso aqui. Mas é porque muitas vezes, né, o pessoal não estuda. Aí fica doido. Peraí, cargo público é o quê? Aí a banca te engana bonitinho. Cargo público é só isso, ó. É aquele criado por lei. Simples assim, é o criado por lei. Cargo público, obrigatoriamente, só existe porque há uma lei que o cria. Em número certo. Para professor, aumentou lá a demanda muito grande. Você acha que vai pegar e vai colocar lá? Ah, vamos colocando professor lá. Não. No estado, nós temos uma quantidade certinha de cargos para professor, para especialista. Tem um número certinho, criado por lei. Não pode ultrapassar aquilo. Se precisar de mais gente, tem que criar outra lei, criando novos cargos. Tá? Em número certo, com a denominação própria, o cargo tem que estar com o nome certinho e, óbvio, para ser cargo público, tem que ser pago pelos cofres públicos do Estado. Parágrafo único. Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão, olha que bonito, hein? Ignora, obedecerão os padrões previamente fixados em leis. Outra coisa que você precisa saber, meu caro estudante. Os dinheiros que você recebe, aquelas montanhas mensalmente que vocês aí, meus queridos professores, estão recebendo, o Estado paga dinheiro para, né? Tem professores aí milionários com esse dinheiro. Esses vencimentos, eles têm padrões previamente fixados em, adivinha, em lei. Em lei. Há uma lei que fixa o valor. Por isso que todo ano, quando há atualização, precisa você criar uma lei para aumentar o salário. Não é só chegar e aumentar, não. Tudo é previamente fixado por lei. Artigo 4º.
Os cargos são de carreira ou isolados. E aí? E aí que eu vou explicar. O que são cargos de carreira? São esses cargos lindos, principalmente o seu cargo que você vai assumir. Ele é um cargo de carreira. Nós temos a carreira do magistério, temos a carreira de professores, que é PEB. Ah, você não vai fazer professor, não? Você vai fazer especialista? Tem a carreira de especialista. Seus cargos são de carreira. Então, em linhas gerais, os cargos de carreira são esses que podem ser e devem ser ocupados por pessoas efetivas. Devem, porque tem que ter um percentual ali para não ficar desbalanceado. O certo é que a maioria seja por pessoas efetivas. Então, essa efetivação que passa por concurso público, esses cargos que passam por concurso público, geralmente são cargos de carreira. Todos são cargos de carreira. E o que são cargos isolados? São aqueles cargos que não têm carreira. Eles são ali, né? Colocados por indicação, são funções de confiança, né? Cargos em comissão. A galerinha, né? Um secretário de Estado, por exemplo. Tem carreira de secretário de Estado? Não tem. Isso são chamados de cargos isolados. Parágrafo único. Eu explicando uma coisa que está aqui, gente, que burro. São de carreira? Não, não é não. Eu faço isso de propósito. É a minha didática. Se você não está satisfeito, briga comigo. São de carreira, então, aqueles que integram em classes e correspondem a uma profissão. E isolados, os que não podem integrar em classes e correspondem a certa determinada função. Viu? A explicação da lei ela é muito burocrática. Embora, muitas vezes, na maioria, no caso, é assim que cai nas provas. Mas decorar, gente, decorar é arriscado. É melhor você saber do que decorar. Então, você já sabe o que são cargos de carreira, né? E o que são classes? Você saberá agora. Classe, então. Integram classes, mas eu não sei o que é classe, professor. A lei explica, meu amiguinho. Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Existimos, então, a classe dos professores. Oba! A maioria que está aqui quer entrar nessa classe, não é? Isso que é classe. Classe, então, é um agrupamento de cargos. Como assim, professor? Existe a carreira dos professores, não existe? Estou usando aqui um como exemplo, mas isso vale para todos. Existe a carreira do professor, lembra? Tem a carreira, beleza? Tem a carreira. A classe é um grupo, então, de professores. Por quê? Se existe 1000 cargos de professores e estão ocupados por 1000 servidores, ali nós temos uma classe. Classe de quê? De professores. Por quê? Há um agrupamento desses cargos de professor. Estou usando professor, gente, mas vale qualquer outro. É um agrupamento de cargos, é uma classe. Que cargos? Cargos da mesma profissão, óbvio, né? E de igual padrão de vencimento. Você pode colocar um diretor, um vice-diretor, o cargo de diretor e de vice-diretor, junto com o de professor. São a mesma profissão? Não são. Tem igual vencimento? Não tem. Então, não pode ser uma classe. Classe é quando tem agrupamento de cargos da mesma profissão, de igual padrão de vencimento. Anote isso aí. Precisa anotar o que é classe. Tá bom? Precisa anotar também o que é cargo. O que é cargo? Esses cargos aí, ó. Precisa anotar. Tá aqui, ó. Precisa anotar o que é cargo público. Precisa anotar o que é funcionário público. Mas eu não falo funcionário. Ninguém mais fala, mas na 869 ainda fala. E é assim que você anota. Porque é assim que está na lei. E carreira? O que é carreira? Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonados segundo os padrões de vencimento. Vamos lá. Vamos lá. Visualiza na sua mente, querida, maravilhosa. Existem os cargos. Cargos são como formiguinhas. Uma formiguinha, carregando folhinha, é um cargo. Tá bom? E o que é um funcionário? Funcionário é a mente da formiguinha.
Funcionário é quem ocupa. O cargo, eu lembro para você o seguinte: o funcionário, ele existe de acordo com a situação. Ele é um funcionário. Ele pode ser hoje, pode não ser amanhã. E o cargo? O cargo tá cagando para você se você é funcionário, se não é. Ele existe. Ele é criado por lei. Ele tá lá. Tendo gente ocupando ele ou não, ele está lá. O cargo independe da existência do servidor. O servidor, obviamente, precisa de haver o cargo para ele existir ali dentro da organização, do Estado, na verdade. Entendeu? Você é o servidor e você vai ocupar um cargo quando passar nesse concurso, certo? Vai ocupar um cargo. Aí, quando você ocupa esse cargo, você é detentor desse cargo. Mas o cargo existe independente. Se você não passar aqui e esse cargo ficar vago, ele vai continuar vago. Aí alguém no contrato vai lá e assume ele. Mas o cargo é independente. Ele existe porque uma lei o colocou ali. E pronto, se você ocupar ele ou não, problema é seu. Ele está ali. Lindo, maravilhoso. Então, a sua obrigação é ocupar esse cargo, tá bom? E o cargo? O que é o cargo? O cargo eu já expliquei, não vou explicar de novo. Já falei o que é um cargo. Volta o vídeo se você tiver esquecido. Aí nós precisamos anotar por isso, porque lá na prova cobra isso tudo. O que é cargo, o que é carreira, o que é classe. E aí você tem o funcionário ocupando o cargo. O cargo tá lá bonitinho, formiguinha carregando a folhinha. E a classe? No formigueiro nós temos as formiguinhas que carregam folhinha, tem as formiguinhas que defendem a rainha, tem todo mundo, né? As formiguinhas carregam folhinha. Um grupo de formiguinhas carregando folhinhas que faz a mesma função é a classe de formiguinhas que carregam folhinhas. Classe. E tem que ter o mesmo padrão de vencimento. Elas fazem o mesmo serviço. Agrupamento da mesma profissão, de igual padrão de vencimento. Elas fazem a mesma coisa. Por isso que eu citei os professores. Todos recebem igual. Claro, de acordo com a carreira ali, mas o padrão de vencimento é o mesmo. A carreira, então, é mais ampla ainda. O cargo é pequeno. A classe juntou uma galerinha ali e formou uma classe, né? Pessoal da mesma profissão, de igual padrão de vencimento. A carreira é mais ampla ainda. O cargo está dentro da classe e a classe está dentro de quem? Da carreira. Que está contida na carreira. Que é um conjunto de classes. Está aqui, ó. Conjunto de classes da mesma profissão, escalonada segundo os padrões de vencimento. Então é isso. A gente tem o cargo menorzinho, a classe que é maior e a carreira que é maior ainda. E um está contido no outro. Beleza? Ficou claro? Precisa desenhar? Alguns até desenho. Mas eu acho que aqui ficou bem claro, né? A carreira é mais ampla. Só você anotar isso, o que é cargo, o que é classe, o que é carreira. E o que é servidor público também, né? Aqui está dizendo funcionário público. Se anotar, você esquece. Se você esquecer, você erra. E a questão, o seu concorrente não vai errar, não. Então, por favor. Artigo 7º. As atribuições, você sabe muito bem o que é atribuições. Não vou falar, não. As atribuições de cada carreira serão definidas em regulamento. As atribuições de cada carreira são definidas em lei, professor? Resolução, professor? Não. São definidas em regulamento. Aquilo que você faz no seu dia a dia, que é obrigação legal, e você, vamos deixar claro, as atribuições de cada carreira, a carreira do professor ali, as atribuições do professor são as mesmas do especialista? Óbvio que não. E como que ele sabe a diferença de um de outro? Por meio de um regulamento. A gente vai estudar esse regulamento? Vai. Tá no nosso estudo. Tá lá nos anexos da 21. 21? 21.197. Ah, não lembro, não. Tô lembrado agora, não. Depois eu te falo. Parágrafo único. Era pra estar embaixo aqui. Então tá, as atribuições então não são definidas por lei, não, hein? É por regulamento. Fica atento. Anota. Parágrafo único. Respeitada essa regulamentação, desse regulamento aqui, as atribuições inerentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de diferentes classes. Pode, tá? Pode acontecer que as distintas classes tenham, né, atribuições ali
bem parecidas. Pode acontecer. É cobrado assim, prova? Nunca nem vi. Quadro. E aí? Terminou? Não. Nós temos o quadro ainda. É maior do que. Vamos lá. Servidor, pequenininho. Cargo. Depois classe. Depois carreira. E agora? Quadro. Maior ainda. O quadro é mais amplo. O quadro é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas. Então, o quadro é o quê? O quadro é tudo. Ó. Ah, o quadro da escola, sei lá, João Carreiro e Pardinho. Nem sei se existe. É claro que nem sei se existe essa dupla. A escola eu sei que não existe. Quadro da escola tal. Quem faz parte desse quadro? Todo mundo que trabalha nessa escola. Quadro da Secretaria Estadual de Educação. Quem faz parte do quadro da Secretaria de Educação? Todo mundo. São todas as carreiras, são todos os cargos isolados, são todas as funções gratificadas. O quadro, então, abarca todos os funcionários públicos daquela determinada instituição. E da SRE, a mesma coisa. Todo mundo que trabalha na SRE, o quadro da SRE é todo mundo. Todo mundo, todas as carreiras, todos os cargos isolados e todas as funções gratificadas. Quadro é tudo, tudo, tudo. Quadro é o maior de todos. E artigo 9º. Não haverá equivalência entre as diferentes carreiras, nem entre os cargos isolados ou funções gratificadas. Tá bom, isso aqui, embora tá aqui no texto, é porque a lei precisa esclarecer tudo, porque existe de tudo. Mas não faz sentido realmente haver equivalência entre carreiras diferentes, nem entre cargos isolados ou funções gratificadas. Cada um é cada um com o seu, com a sua atribuição ali, cada um com o seu padrão de vestimenta e vai. Provimento. Provimento é o quê? É o momento em que você entra, que você adentra no serviço público. Como que funciona o provimento? Segundo esse regulamento, quais formas você pode adentrar no serviço público? Vamos a ele. Artigo 10. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Opa! Já fica atento, é só os brasileiros, tá bom? Observados os requisitos que a lei estabelecer. Os cargos de carreira serão de provimento efetivo, já falamos isso, né? Os de carreira são de provimento efetivo, tem que passar por um concurso para você ser efetivo ali. Agora, os isolados são de provimento efetivo, pode acontecer de ter algum cargo isolado, efetivo, ou em comissão. Na maioria das vezes, eles estão em comissão, segundo a lei que os criar. Por que que os isolados não precisam na maioria das vezes, de concurso, professor? Eita! Porque os isolados, muitas vezes, são cargos em comissão. É aquilo que eu falei, é um secretário, um superintendente. Não existe avanço, não existe carreira dessa galera. Não existe classe dessa galera, tá bom? Por quê? Porque eles estão ali, eles são pau-mandados do governador. Ai, falei besteira. Mas é isso mesmo, porque eles são cargos comissionados. São de provimento efetivo, desculpa, na maioria das vezes, de provimento em comissão. O que é um cargo em comissão? É aquele indicado por um chefe qualquer, geralmente o governador. Aí são cargos que chamamos de cargos políticos, são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ele pode entrar hoje e sair amanhã. Ele ser nomeado hoje e ser exonerado amanhã, porque ele depende do bom humor de quem o contratou. Se trocou de governador, trocou aquela monte de gente. Por quê? Porque eles são de provimento em comissão, tá bom? São indicações, não precisam passar por concurso. Mas há a possibilidade de haver cargos isolados efetivos. Inclusive, como diz, um bizu aqui para vocês é o seguinte: os cargos de carreira são aqueles que te dão a possibilidade de fazer greve. Os isolados, esquece, tá? Não existe greve de cargo isolado. Eu nunca vi greve de superintendente, nunca vi greve de diretor de escola, nunca vi greve de secretário. Não está satisfeito? Mete o pé. É assim que funciona, porque é livre nomeação, livre exoneração. Eles são diferentes. Agora, os de carreira, não. Você é efetivo, né? É só meter o pé ou te mandar embora, não. Para mandar você embora, meu querido, que está estudando aqui, bonitinho, depois que você passar do estágio probatório, que inclusive
você vai precisar de anotações aqui. Para mandar você embora, né? Simples não, xará. Tem um PAD. Vou explicar o que que é PAD mais à frente. Tem tudo. Não é só chegar e falar assim, não curti você. Tô te mandando embora. Ah, vai. Tenta. Tenta a sorte. Depois de efetivo, tenta te mandar embora de qualquer maneira porque não gostou de você. Você vai ver o problema que você vai arrumar. Você pode ser o chefe das galáxias, pode ser o secretário de Estado da ONU, que você não tem poder para mandar, que aquele chefe da ONU não vai ter condição de mandar você embora assim, porque não curtiu a sua cara. Você pode dar tapa na cara dele na rua, se ele não tiver prova, ele não consegue te mandar embora. Bom, né? É isso que a gente busca. Mas você não vai dar tapa em ninguém, não. Por favor, para com isso. Coisa feia. Artigo 11. Compete ao governador, então. Eu expliquei que já, né? Eu falei tanto besteira que eu até me perdi. Não, é isso mesmo. Os cargos de carreira são de provimento efetivo. E se passar por concurso isolado, já expliquei bonitinho. São geralmente os cargos de comissão. Pode acontecer que seja efetivo também, mas segundo que a lei os criar. Todos os cargos isolados ou de carreira dependem de lei anterior que eu crie. Artigo 11. Isso aqui cai em prova, menino. Oxi. Compete ao governador, artigo 12, eu estou antecipando aqui. O 11 cai não. Artigo 11. Compete ao governador do estado prover, na forma da lei, com as ressalvas estatuídas, desculpa, na Constituição, os cargos públicos estaduais. É isso. Cargo do estado, quem vai lá e institui é o governador. Ah, mas passa pela Assembleia. Lógico, é lei. Se é lei, obrigatoriamente tem que ser aprovado pela Assembleia. Tá bom? Bora. Artigo 12. Cai em prova, artigo 11. Ei, lógico que não, né? Ninguém vai errar um negócio aqui. Vai ser, vai ser estatuído pelo, sei lá, o prefeito? Não, pelo governador, claro. Artigo 12. Os cargos públicos são providos por. Como é que se entra, então? De que forma as pessoas entram nos cargos públicos? Primeiro, e o mais comum, nomeação. Segundo, promoção. Terceiro, transferência. Vou explicar de transferência. Transferência é um problema. Reintegração, quarto. Readmissão, quinto. Reversão, sexto. Aproveitamento, sétimo. Isso aqui, gente, isso aqui cai em prova, mas numa quantidade que você não tem ideia. Você não tem ideia. Artigo 12, tá bom? A transferência eu já antecipo. Isso aqui não cai, não. Porque isso aqui é inconstitucional. Tá bom? Ah, mas eu fui transferido da localidade. Aqui não é transferência, não, meu filho. Não faz raiva, não. Transferência é o seguinte: transferência, nesse texto aqui, está tratando, basicamente, de você sair de uma carreira para outra. Transferência de carreira. Isso aqui é inconstitucional. Não pode, não. Tá bom? Agora o resto tudo aqui é normal. Então, os cargos públicos são providos por. Mas presta atenção aqui, ó, presta atenção. A mente de concurseiro aqui comigo. Caiu na sua prova uma opção que tem lá: nomeação, promoção, transferência, reintegração. Você sabe que transferência está errado. Mas as outras falam lá: entrar por meio de seleção, por, por outras coisas que não tem nada a ver com isso aqui. Ó. Aí você pensa, poxa, está errado, mas eu vou marcar. Por que eu vou marcar? Porque vai ser anulado, mas eu não vou colocar um troço esdrúxulo lá também. Mas você já marca sabendo, se tem transferência, vai dar ruim. Eu não tô falando besteira aqui não, hein? Tô falando sério. O restante é só na. Precisa explicar isso agora não. Por que que você não explicou, professor? Porque nós vamos detalhar um por um mais à frente. Um por um. Eu vou detalhar mais à frente. Não é agora não. Por enquanto você só vai escrever no seu caderninho, artigo 12 da 869, as formas de provimento. Só isso. Só escreve. A prova vai cobrar desse jeito aqui. Tá bom? Mais à frente você vai saber o que é cada um. Vamos lá. Artigo 13. Só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos. Você só entra no cargo público se você tiver dentro desse negócio aqui. Se não tiver, presta atenção você que está me ouvindo aí. Se você não satisfizer esses requisitos, pode parar de estudar. Você não vai ser um funcionário público. Eu sei que você satisfaz isso aqui tudo. Você é brasileiro, você precisa ser brasileiro, do contrário, você não pode ser funcionário público, segundo a 869.
Você tem que ter completado 18 anos de idade. Ah, mas eu não tenho 18 anos, estou estudando com você, professor, como é que eu faço? Espera aí, meu amigo. Isso aqui só vale para provimento. Você pode fazer prova com menos de 18 anos. Lógico que você pode fazer a prova do concurso. Mas no dia da sua posse, no dia da sua posse, é posse, não é nomeação, não. Você tem que ter 18 anos de idade. Por que no dia da posse, professor? Porque você só vai ser funcionário público. Eu repito aqui, quando eu estiver falando dessa lei, eu sempre falarei funcionário público, porque é assim que está no texto da lei de 1952. Você só é funcionário público no dia da sua posse. Nomeação não te faz funcionário público, tá bom? Nomeação não, posse sim. Então, no dia da sua posse, você tem que ter. O seu aniversário é dia 17 e a posse é dia 18. Meus parabéns. Você pode. Seu aniversário é 18 anos, você pode ser. O seu aniversário é dia 17, a posse é dia 16. Você se lascou. Ah, mas e aí? Não sei o quê. Tem lá umas prorrogações, tá? Fique tranquilo. Mas se completou todas as prorrogações do mundo que a lei permite e você ainda faltou um dia para completar 18 anos, você perdeu tudo que você fez. Agora, estudar com menos de 18 você pode, fazer prova você pode, tudo você pode com menos de 18, menos ser funcionário público, menos tomar posse. Tudo, gente, eu tô falando coisa demais já. Vamos para 3. Você precisa ter cumprido as obrigações militares fixadas em lei. Já especifico para vocês o seguinte, tá no texto. Isso que geralmente é cobrar só para homem, tá? Mas tá aqui. Haver cumprido as obrigações militares fixadas em lei. Do contrário, você não assume. Estar em gozo dos seus direitos políticos. Vai, eu detesto a política. Não vou fazer título. Vou rasgar meu título. Rasga. Deixa de votar para ver. Você vai lá, vai ter que ficar correndo atrás da justiça eleitoral igual um doido lá para regularizar a sua situação, porque do contrário, você já sabe, né? Você não toma posse. Ter boa conduta, isso aqui é, isso aqui é auferido por certidões negativas tiradas lá, tá? Se você tiver condenação por determinadas coisas na justiça, você dança, você não toma posse. Gozar de boa saúde, comprovada a inspeção médica. A inspeção médica, né, é feita. Então, cuida da saúde aí. Ter se habilitado previamente em concurso, salvo os que tratar de cargo isolado para os quais não existem essa exigência. No geral, você precisa passar por concurso para ser efetivo. Agora, os cargos isolados, aqueles em comissão, né, isso não precisa não. Isso aí é amigo do chefe. Vamos lá. Na verdade, escravo do chefe. Ter atendido às condições especiais, inclusive a idade prescrita no respectivo edital de concurso. Idade, hoje em dia, para concurso é só para situações, carreira militar, essas coisas. Tá? Carreira normal, não pode colocar idade, não. Mas há casos em que precisa ter, por exemplo, polícia militar. Passou de 30 anos ali, já era, tchau para você. Você nem tentar. Vamos para nome. Ah, tá, professor. É aqui que começa a explicar aquele do artigo 12. Sim. Você anotou quais as formas de provimento, como os cargos públicos são providos. Agora nós vamos detalhar um por um. E a gente começa, obviamente, pela nomeação. Agora, é lógico que não, hein? Já temos bastante tempo de aula. Dá aquela esticadinha no corpo assim, ó. Eita, nós. E volta daqui a pouco. Grande abraço, pessoal. Até mais.